Qual seria a verdadeira origem dos predadores? Caçadores formidáveis e mortais que enfrentam xenomorfos, humanos e qualquer coisa que considerem digna de combate. Hoje vamos explorar a fundo a origem dessa raça alienígena mortal, desvendando sua história, cultura, rituais e como eles interagiram com os humanos ao longo dos séculos. Então vamos nessa. Prazer, eu sou Milão, você está na sua tela, sejam muito bem-vindos e bora pro vídeo! Como já falamos no vídeo dos troféus ali na parede de Badlands e também das subespécies de predadores, se você ainda não viu esses vídeos, vou deixar aqui no cardzinho, dá uma olhadinha lá que esses vídeos estão bem legais, mas nada melhor do que falar da origem dos predadores. Antes de se tornarem caçadores supremos e mortais como nós conhecemos hoje, os predadores, ou Yautja, como são conhecidos pela sua própria cultura, eram algo bem diferente. Eles evoluíram a partir do planeta Yautja Prime, um mundo brutal e hostil, onde só os mais fortes sobreviviam. Mas o caminho até se tornarem os guerreiros honrados e implacáveis que conhecemos hoje não foi nada fácil. Eles passaram por um processo violento de opressão e revolta. Os ancestrais dos predadores eram conhecidos como Kithi-Kruten, ou eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Eram fisicamente semelhantes aos predadores, mas muito mais primitivos em termos de intelecto e sociedade. Por muito tempo eles viveram sob o domínio de uma raça de insectoides chamado Meng. Esses seres cruéis não só escravizavam os Kithi-Kruten, como usavam como entretenimento, forçando-os a participar de caças onde eles eram as presas. Olha aí, galera, já temos aí uma ideia, né? E era um espetáculo bizarro em que eles eram obrigados a lutar, correr, sobreviver apenas para agradar os seus opressores alienígenas. Mas essa relação abusiva teve um fim violento. Os Kithi-Kruten se rebelaram e exterminaram todos os Meng e ironicamente acabaram herdando muitos traços culturais dos seus antigos opressores, incluindo principalmente o gosto pela caça. No entanto, ao contrário dos Meng, eles levavam essa prática a um novo nível. Com o tempo, eles incorporaram a tecnologia deixada pelos inimigos derrotados, misturando armamento, avançados e com a força bruta e sede por confrontos. Essa fusão em brutalidade, inteligência e estratégia deu origem a uma versão nova de si mesmos, mais fortes, mais inteligentes e muito mais perigosos. Quando se tornaram predadores, a caça já não era mais apenas uma atividade comum, ela passou a ser uma filosofia de vida, ou seja, eles passaram a trazer a caça como uma cultura. E lá no planeta Yautja Prime, seu planeta natal, não era apenas um lugar qualquer, era um campo de testes, um ambiente onde apenas os mais aptos sobreviviam. Tempestades violentas, criaturas hostis e uma atmosfera sufocante fizeram com que a sociedade dos predadores se moldasse em torno da resistência, do combate e da superação. É aquela questão de se adaptar ao ambiente. Quase tudo na cultura dos predadores gira em torno das caçadas, seus rituais de passagem, política, religião e até mesmo a arquitetura das suas cidades, todas projetadas para refletir a conexão com a batalha, o perigo e a glória da vitória. Para ser considerado um verdadeiro predador, não basta apenas matar. A caça precisa ser um desafio completamente real e isso está no coração do seu código de honra. Não é apenas matar por matar, mas é uma cultura que eles levam absolutamente a sério. O combate deve valer a pena, claro que em qualquer sociedade há exceções. Alguns caçadores abandonam esse código, outros desprezam as tradições e são chamados de Bloods ou Bad Bloods. Esses caçam sem honra e por isso são perseguidos pelos próprios membros da sua espécie. Acho que qualquer semelhança ao ser humano é meramente um detalhe, né? Mas no geral os predadores seguem o princípio simples: respeito é conquistado no campo de batalha e o fracasso raramente é perdoado. Isso a gente vê um pouco no trailer de Badlands, que é mais ou menos o que eles vão abordar nesse filme, ok?
A sua sociedade evoluiu rapidamente, combinado com armamentos de ponta, com táticas de guerras brutais, e aprenderam com os Mengs que a tecnologia sozinha não é o suficiente. É preciso saber usá-las com propósito. E o propósito deles ficou claro: dominar a arte de caça em todos os níveis. Com o tempo, essa mistura entre brutalidade e inteligência levou à criação de armas emblemáticas, como os canhões de plasma montados em seus ombros, lâminas retráteis acopladas aos seus pulsos e capacetes de visão de infravermelho e scanners táticos. Cada uma dessas armas tem uma função específica: localizar, rastrear e neutralizar. Mas não é só armamentos que eles vivem. Desenvolveram sistemas sofisticados para detectar a fraqueza dos inimigos, camuflagens quase invisíveis, como nós vemos nos filmes, né, e dispositivos de autodestruição para garantir que as suas tecnologias nunca caiam em mãos erradas. Você vê que não é apenas um alienígena que está pronto para matar, eles são realmente inteligentes na cultura que eles criaram em questão da caça. Essa medida de autodestruição é, na verdade, considerada um dos maiores atos de honra entre os caçadores. Morrer com a explosão do seu próprio corpo é visto como mais nobre do que permitir a sua tecnologia seja comprometida por outra espécie. Mas mesmo com toda essa tecnologia avançada que eles possuem, os predadores nunca abandonaram suas raízes ritualísticas. A caça permanece profundamente entrelaçada com seus rituais de passagem. Para que um jovem predador seja considerado um guerreiro, o adulto ele deve caçar e matar uma criatura digna, como um xenomorfo, por exemplo. Eles consideram criaturas formidáveis. Quando esse feito é alcançado, os caçadores marcam no seu capacete ou na pele com o sangue desse inimigo, não por vaidade, não por orgulho, mas com um símbolo de honra. É uma espécie de tatuagem de guerra que eles marcam em seus corpos como um lembrete de coragem, de superação, de respeito pelas regras do jogo. Além disso, os clãs dos predadores mantêm os registros sagrados das caçadas lendárias, passadas de geração em geração. Essas histórias não são apenas lendas, mas também são manuais de conduta, que cada vitória registrada serve como inspiração. E mesmo com toda a inovação e tecnologia que eles possuem, os predadores não abandonaram os métodos tradicionais. Eles acreditam amplamente no desafio. Usar armas é um ato de honra, e mais é preciso merecê-las. Para eles, caçar com eficiência não basta, certo? Eles precisam caçar com dignidade. Por isso eles raramente atacam o inimigo desarmado. Um combate só tem valor quando o adversário tem chances reais de reagir. Isso é o que diferencia um verdadeiro caçador de um novato. Apesar de todos aparecerem uma aparência semelhante, musculosos, com mandíbulas ameaçadoras, com armas avançadas, predadores são uma espécie diversificada, como eu já falei no vídeo das subespécies. Como qualquer civilização complexa, essa diversidade gerou conflitos internos, como o passar dos milênios, variações genéticas, regiões distintas do Yautja Prime e diferentes interpretações do Código de Honra. Surgiram subespécies de predadores, cada um com suas particularidades. Essas diferenças geraram rivalidade entre os clãs e tornaram verdadeiras guerras. Um dos conflitos mais emblemáticos foi a rivalidade entre os chamados predadores da selva e os super predadores. Os predadores da selva, como vemos no filme de 1987, seguem rigorosamente o código tradicional de honra e buscam um combate justo. Evitam caçar presas indefesas e caça com um ritual espiritual. Já os superpredadores, introduzidos lá no filme de 2010, são maiores, mais brutais, mais seletivos e eles ignoram muitas dessas tradições sagradas, preferindo capturar suas presas e colocá-las em arenas e soltá-las em reservas de caça apenas por diversão e nada mais. Essa diferença de filosofia levou a um grande confronto e uma verdadeira guerra de linhagens.
Mesmo com a sua tendência natural à solidão, os predadores entendem que a união dos clãs é essencial quando enfrentam ameaças maiores, como xenomorfos ou outras espécies hostis. Neste momento, a diferença são temporariamente deixadas de lado para que as alianças sejam formadas em nome da sobrevivência e da glória da caça. Mas as alianças são frágeis e podem desmoronar rapidamente se houver qualquer ato desonroso. Então eles levam a cultura muito a sério, levam os seus rituais muito a sério. Os predadores não são apenas caçadores interplanetários como muitos pensam. Eles têm uma sociedade bem complexa, como política, hierarquia, disputas de poder e o que torna essa raça ainda mais fascinante e perigosa. O objetivo deles não é apenas caçar ou vencer, é testar os próprios limites, enfrentar o perigo e sair vitoriosos. Eles não caçam por necessidade, mas caçam por desafio. Quando identificam uma espécie interessante, forte ou agressiva, os predadores a monitoram por um tempo, estudam o comportamento, o ecossistema e até as armas que essa presa usa, antes de decidir se vai valer a pena ou não caçar aquela presa. E quando tomam essa decisão, podem viajar até o planeta da espécie ou capturar exemplares e levá-los até nos seus mundos artificiais, verdadeiras reservas de caça construída por combate, como nós já vimos em filmes. Um exemplo disso é o filme Predadores 2010, quando um grupo de humanos é levado para um planeta desconhecido, onde eles acabam descobrindo que foram capturados pelos predadores para uma caçada mortal. Entre todos os mundos já explorados, um planeta em particular fascina os predadores há milênios. A Terra, óbvio, né? Ela é rica em desafios, com uma fauna diversificada, ambientes hostis e principalmente com uma história de evolução humana impressionante. Por isso, a Terra se tornou um campo de caça bem atrativo para os predadores. À medida que a humanidade evoluiu, eles passaram a ver os humanos não apenas como presas, mas como adversários dignos. Eles visitaram nosso planeta inúmeras vezes, não só para caçar, para estudar o comportamento humano. Ao longo dessa história, os predadores deixaram marcas, lendas que muitas vezes foram interpretadas por civilizações antigas como encontros com deuses. Com o tempo, algumas linhagens de predadores começaram a frequentar mais a Terra, usando-a como campo de testes para seus jovens guerreiros. Em algumas ocasiões, os predadores até traziam seus inimigos mais terríveis, como os xenomorfos, para usá-los como desafios supremos. E como você pode imaginar, isso nem sempre dava certo. Mas a Terra, com os seus obstáculos imprevisíveis, é o cenário perfeito para qualquer predador buscar a glória. E cara, isso é bem interessante, porque isso cria uma conexão muito legal, traz um entendimento muito bacana na questão das disputas dos predadores que foram realizadas na Terra, e isso traz uma história bem legal, bem complexa e bem bacana para quem é fã desse universo muito legal como eu. Sou fã também do universo dos Predadores. Mas aí, eu quero saber de você. Qual o filme dos Predadores você mais curtiu, que mais te marcou, que mais te chamou a atenção, que você mais ali se identificou? Também deixa nos comentários algo que talvez eu deixei passar, que eu não comentei, alguma informação que vai agregar para esse vídeo. Deixa aí nos comentários também, vamos trocar uma ideia, vamos bater o papo, que a sua participação também é bem importante. Beleza, galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença, obrigado pelo seu apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, forte abraço, fiquem bem, fui!